2 bilhões de reais. Esse é o preço de um dos maiores iates do mundo que você vai conhecer hoje aqui no Máquinas na Pan. Um sonho muito distante, mas que pode ficar um pouco mais próximo da sua realidade e do tamanho do seu bolso. Esse sonho tem nome: Flying Fox, um iate de 136 metros de comprimento, 22 de largura, 6 andares, piscina de 12 metros, 2 helipontos e autonomia para cruzar os 7 mares com muito luxo e conforto. Uma notícia boa do mercado e uma ruim para os apaixonados pelo Gol. Qual você prefere ouvir primeiro? Vamos começar então pela mais animadora. A Volkswagen anunciou nessa semana que vai investir 7 bilhões de reais na América Latina, mas também deu um banho de água fria nos fãs do Gol, ao anunciar que vai encerrar a produção de um dos mais emblemáticos automóveis do Brasil. Na semana passada, nós mostramos para você as super máquinas dos craques dos gramados. Hoje você vai conhecer os esportivos de luxo das celebridades de Hollywood. E mais. Tite Simões, nosso craque das duas rodas, vai trazer as novidades do universo das motos. Henrique Pereira vai passar umas dicas bem legais para você decidir o melhor combustível para abastecer o seu carro. E Matheus Coelzer, repórter da Jovem Pan, comenta o serviço de delivery de etanol e gasolina comum aprovado nessa semana pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. Automático ou manual? Qual o câmbio que atende melhor às suas necessidades de mobilidade urbana? Hoje eu vou ajudar você a tomar essa decisão e Priscila Nunes, do canal Sobre Rodas da RBS do Rio Grande do Sul, vai testar pra gente o novo Mini Cooper S elétrico. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir todo o nosso programa pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Quer uma moto para viajar com tecnologia e conforto? A nova Honda Africa Twin é a única Big Trail com câmbio DCT, uma transmissão de dupla embreagem com trocas mais rápidas e suaves. Nova Honda Africa Twin. Descubra você mesmo. Saiba mais em honda.com.br. Você acompanha sempre comigo aqui na Jovem Pan os super esportivos, máquinas dos sonhos, carros que aceleram forte nas ruas e nas pistas de corrida. O que eu vou mostrar hoje para você é uma máquina que não acelera nas pistas, mas navega nos 7 mares do planeta, o super iate Flying Fox. Construído no estaleiro alemão Lürssen, o projeto de design capitaneado por Mark Berryman e Espen Oino prioriza luxo, altíssima tecnologia arquitetônica, funcionalidade e bem-estar, conquistados em um patamar de requinte jamais visto. Maior que um campo de futebol, o Flying Fox tem 446 pés de comprimento, 22 de largura, 6 andares, sendo que o deck mais alto fica 32 metros acima da linha d'água e 5 abaixo da superfície. Com 7 mil metros quadrados de área útil e 9 mil toneladas de deslocamento, o baixo calado permite a navegação até mesmo próxima de ilhas e costas com pequenas profundidades. O casco é fabricado em aço e a superestrutura em alumínio. Essa nave atinge a velocidade máxima de 20 nós, tem autonomia de 6.500 milhas náuticas e aletas estabilizadoras para redução das turbulências. As linhas dinâmicas do super iate são orgânicas, o que permite circulação pela lateral dos decks com acesso a todos os espaços de entretenimento a bordo. Esse super iate comporta 25 passageiros, acomodados em 11 cabines e uma galha separada para 55 tripulantes. Um dos grandes destaques do Flying Fox é a sua piscina transversal de 12 metros na parte traseira, com opções de água doce ou salgada, fria ou quente. Para facilitar a mobilidade, 2 helipontos, um no deck superior e o outro no deck a ré. A beleza do Flying Fox fica muito bem evidenciada à noite, através das luzes submersas. No Flying Fox, todos os instrutores de esporte, ginástica e mergulho são ex-atletas olímpicos ou ex-militares britânicos.
O centro de mergulho inclui uma câmera de descompressão para até 3 pessoas e equipamentos profissionais que permitem descer até 80 metros de profundidade. O preço do Flying Fox é de 2 bilhões de reais, mas você não precisa tirar toda essa quantia do bolso para desfrutar de todo esse luxo. Uma opção é o de aluguel por uma semana, com a possibilidade de uma viagem para Ilhas Maldivas, Seychelles, Filipinas ou até mesmo para acompanhar o GP de Mônaco de Fórmula 1 embarcado na marina bem ao lado da pista. Para isso, você só precisará desembolsar 20 milhões de reais. Depois do iate alemão de 2 bilhões de reais, você vai conhecer agora as super máquinas dos astros mais bem pagos de Hollywood. Selecionamos para você 7 superstars, começando então com Nicolas Cage. O vencedor do Oscar de melhor ator em 1996 por Living Las Vegas não precisou jogar as suas fichas na mesa para colocar na garagem da sua mansão de Beverly Hills a Ferrari Enzo. O ator mais bem pago de Hollywood, Dwayne Johnson, preferiu a exclusividade de um dos esportivos mais exclusivos de Horácio Pagani, para rodar pelas ruas da Califórnia, o Huayra R. Rowan Atkinson deixou o icônico Mini de Mr. Bean no set de filmagem para acelerar 3 carros que representam muito bem a tradição automotiva inglesa. O Aston Martin Vantage de 1977, a McLaren F1 com DNA de pistas de corrida e o clássico Rolls-Royce Phantom Drophead. Colecionador de memórias afetivas de 4 rodas, Tom Cruise tem na garagem da sua casa o Porsche 928, utilizado pelo ator em 1983 durante as filmagens de Risky Business, o Salim Mustang S281, utilizado em Missão Impossível 3, e o raríssimo conversível Buick Master de 49, que teve no banco do passageiro o vencedor do Oscar por Rayman, Dustin Hoffman. O cavalinho rampante foi a marca escolhida por Sylvester Stallone. Depois de vencer o Oscar de melhor ator por Rocky Balboa, a Ferrari 612 Scagliati não levou Stallone à lona, mas certamente atingiu Rocky com um potente direto no seu bolso. Totalmente eclética, Lady Gaga é vista com frequência a bordo do seu Ford Bronco conversível e restaurado pelas ruas de Santa Mônica, na Califórnia, ou então ao volante de um Lamborghini Huracan, o mesmo que ela utilizou para se apresentar no Super Bowl de 2017 em Houston. Entusiasta apaixonado pelos pesados, o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, foi o primeiro civil a utilizar em 1992 um Hummer, veículo de assalto anteriormente disponível somente para o exército norte-americano. O Dodge Charger SR-T8 e a Mercedes Excalibur são coadjuvantes para o protagonista de sua coleção. Um tanque de guerra, isso mesmo. O Exterminador do Futuro tem no quintal da sua mansão de Los Angeles um M47 Patton de 1951, o mesmo que ele utilizou quando servia exército na Áustria em 1965. A Volkswagen anunciou nesta semana que vai investir 7 bilhões de reais na América Latina, mas também deu um banho de água fria nos fãs do Gol, ao anunciar que vai encerrar a produção de um dos mais emblemáticos automóveis do Brasil. Aquele que já foi o carro mais vendido e produzido na história da indústria automobilística do Brasil. O carro, veja só, está com os dias contados. A notícia foi dada após a Volkswagen anunciar investimento de 7 bilhões de reais na América Latina entre 2022 e 2026. Mas calma lá, o presidente da Volks, o Pablo Dissi, que comanda toda a América Latina, disse que a aposentadoria do Gol será em 2023, ou seja, 2022 será o último ano de vida do Gol. O substituto dele será o Polo Track, que será produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, a partir de 2023. Ícone da Volkswagen ao lado do Fusca e a Kombi e líder de vendas durante 27 anos no Brasil, o Gol foi lançado em 1980 como uma espécie de sucessor do Fusca. E há mais de uma década superou o Fusca em volume de vendas. Hoje já não é o líder em vendas, até pelo preço. O Gol custa hoje entre 67 a
a R$83 mil. Ah, puxa vida, o famoso golzinho, eu já tive um, sabia? Eu chamava Olha ele de só. goleta. Conheço um monte de gente que tem, que já teve também. Por que Muita essa gente decisão da teve, Volks? né? Bom, o Pablo Dissi, presidente da Volkswagen na América Latina, explicou que uma nova legislação brasileira vai exigir carros cada vez mais seguros e com menor emissão de CO2. A gente está na segunda semana aí de COP26, ele dá essa declaração justamente nessa semana. O Brasil está prestes a entrar numa fase que exigirá das montadoras que todos os veículos sejam equipados com controle de estabilidade, um sistema com sensores que ajuda, por exemplo, o motorista a evitar derrapadas quando entra em velocidade alta numa curva. Bom, mas se os fãs do Gol, como a Adriana aqui no estúdio ao meu lado, já lamentam o fim da produção, a Volks traz boas novas para o Brasil. A maior parte desses 7 bilhões de reais na América Latina vem para cá. O valor inclui o lançamento de uma nova família de carros, incluindo um carro compacto, desenvolvimento de negócios digitais e expansão de pesquisas sobre biocombustíveis, tendo como foco o uso do etanol como ponte até a chegada de eletrificação dos veículos no Brasil. Tite Simões vai trazer agora pra gente as novidades do universo de duas rodas, mercado que mais cresceu desde o início da pandemia. Diga lá, meu caríssimo Tite Simões. Oi, Alex e amigos do Máquinas na Pan. Hoje eu vou falar de alguns lançamentos que estão previstos para esse ano. Um deles é a Honda CBR 1000RR. R, sim, são 3 R's. Porque ela já era RR, agora ela ficou mais esportiva, ganhou um R a mais. Esse é um dos lançamentos mais esperados do ano, porque é a primeira vez que a Honda pega o modelo esportivo dela, top de linha, que é a 1000, a Fireblade, e coloca ela frente a frente para concorrer com as grandes esportivas japonesas e europeias. Então a ideia foi fazer uma moto efetivamente mais esportiva, com muito mais desempenho, indo na contramão daquilo que a Honda costumava fazer até então, que era produzir motos esportivas fáceis de pilotar por qualquer motociclista comum. Então até hoje a Fireblade era uma moto que era possível de andar na estrada com conforto e tranquilidade, e agora não, agora virou uma moto essencialmente esportiva. Só para ter uma ideia, os números dela são 217 cavalos de potência, que é muita coisa, mais do que uma moto GP que tinha nos anos 80, a 14.500 RPM, quer dizer, 14.500 RPM é uma rotação já muito próxima de uma moto de competição mesmo, né? E ela chega a 300 por hora em quarta marcha, são 6 marchas. Então dá para você ter uma ideia mais ou menos do que vem por aí. Essa moto eu vou pegar ela em breve para fazer um teste e a gente vai falar um pouco mais dela em detalhes. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre os veículos elétricos, mais especificamente as motos e scooters elétricos. A gente já conhece as bicicletas elétricas, estão aí na rua, estão circulando, e começa a aparecer no mercado alguns modelos de moto elétrica, né? Ainda é uma coisa muito embrionária, ainda está muito no começo, mas é uma promessa. Eu sei que já tem montadora grande instalada no Brasil de olho nesse mercado. E o que eu acredito é que, em primeiro lugar, seja investido muito no scooter elétrico, porque o scooter é um veículo que é fácil de colocar uma bateria sem comprometer muito o desenho, o estilo do veículo. Então eu acho que logo por aí a gente vai encontrar algumas opções de veículos elétricos. Quer encarar viagens mais longas e mais desafiadoras? A Africa Twin Adventure Sports é perfeita para isso. A motocicleta estradeira que oferece tecnologia, conforto e alta performance incomparáveis. A única com câmbio DCT, mais esportivo, com trocas mais rápidas, mais precisas e mais suaves. Afinal, o melhor da viagem nem sempre é o destino. Nova Honda Africa Twin Adventure Sports. Descubra você mesmo. Saiba mais em honda.com.br. A Agência Nacional de Petróleo liberou nessa semana o delivery, entrega de etanol e gasolina comum ao domicílio. Acompanhe agora com o repórter Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro. Essa entrega seria feita a domicílio, uma questão aí importante que foi
questionado, na verdade, que foi discutida, seria a segurança em relação a isso. Os postos que aderirem a essa modalidade vão ter que dispor para a população que fizer uso da gasolina e do etanol no sistema delivery, toda uma questão geográfica para o acompanhamento, para que possa ser de fato entregue. Outra informação, e ainda em relação à gasolina e o etanol, é que a partir de agora há uma mudança dos preços. Havia aí 3 casas decimais, né, no valor em relação aos combustíveis, e isso vai ter que mudar e vai ser apenas 2 números para que não confunda o consumidor. No entanto, em relação a isso, os postos de combustíveis a nível nacional têm até 180 dias para se adequarem a essa nova mudança e depois da publicação também no Diário Oficial da União. Com os frequentes aumentos dos combustíveis, é muito importante a decisão correta na hora de abastecer o tanque do seu carro. Henrique Pereira vai trazer para a gente dicas bem importantes sobre abastecimento e consumo e também vai ajudar você na hora da escolha pela gasolina ou etanol. Vamos ouvi-lo. Então, Alex, para se falar de economia de combustível, o mais importante é saber o quanto o carro está consumindo. Carros mais modernos contam com computadores de bordo, que indicam o consumo instantâneo e o acumulado, facilitando muito o acompanhamento dos valores. Porém, carros que não têm esse recurso, o caminho é calcular. Ao abastecer, enche o tanque de combustível, zere o odômetro parcial ou anota a quilometragem do odômetro principal do carro. Após utilizar o carro, consumir no mínimo meio tanque, abasteça novamente. Enche o tanque e anote a quilometragem percorrida, indicada no parcial ou calculada, e a quantidade de combustível que foi colocada no tanque. O consumo de combustível será a divisão dos quilômetros percorridos pelos litros abastecidos. Simples! Com o aumento do valor da gasolina, o etanol passou a ser vantajoso em um maior número de estados do Brasil. E passa a ser interessante fazer o cálculo para verificar com qual combustível é melhor de se abastecer. Levando em conta que 70% é a relação entre o consumo dos carros quando abastecidos com etanol ou gasolina, basta fazer a divisão entre o valor do etanol na bomba pelo valor da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, significa que é melhor abastecer com gasolina. E se for abaixo, utilize etanol. Todo carro novo vem com uma etiqueta colada no vidro, que é reproduzida no manual do proprietário, com valores de consumo do carro em condições de uso na cidade, estrada, quando abastecidos com etanol e a gasolina. Esses números são calculados pelas montadoras sob normas, que embora às vezes não representem exatamente o consumo que você vai obter, mas servem como comparação dos consumos para cada modelo entre si e podem servir para determinar a relação de consumo entre o etanol e a gasolina. No site de Metro você encontra as tabelas de todos os veículos comercializados no Brasil desde 2009, podendo ser uma fonte de informações para saber mais sobre o seu carro ou mesmo consumo comparativo entre modelos, afinal, todos foram medidos sobre uma mesma norma. No programa de hoje, nós mostramos para você os carros dos atores mais bem pagos de Hollywood, entre eles o de Rowan Atkinson, que não tem mais na sua garagem aquele icônico Mini utilizado pelo Mr. Bean, mas trouxemos para você um test drive com a mais nova versão elétrica do Mini, testado pela Priscila Nunes, do canal Sobre Rodas da RBS do Rio Grande do Sul. Acompanha comigo. Ágil e versátil, o Mini é um carro que agrada jovens e adultos de todas as idades. Na versão elétrica, o Cooper S foi ótimo de dirigir. Rodei pelas ruas de Porto Alegre e o Mini mostrou o porquê da fama. Pegue carona comigo e acompanhe a matéria completa. O ícone britânico avança no tempo acompanhando as inovações. O exemplo é esse Mini Cooper S elétrico. O conta com 4 modos de condução: Sport, Mid, Green e Green+. O destaque é o quadro de instrumentos digital flutuante. O conjunto propulsor elétrico gera até 184 cavalos de potência. Interior escurecido remete aos demais modelos da marca britânica. A autonomia da bateria de íon de lítio é de 234 km, rodando em condições ideais. A recarga pode ser em uma tomada doméstica com carregador portátil ou carregadores rápidos.
São detalhes que diferenciam o Mini elétrico das demais versões. Podemos notar que a grade dianteira é fechada. O S e a logotipia na cor amarela. Os faróis direcionados são em Full LED. O desenho das rodas de 17 polegadas remetem a tomadas de luz da Inglaterra. Pequeno e rápido, chama a atenção por onde passa, ainda mais com o silêncio e a ausência do ruído do motor. Fabricado em Oxford, no Reino Unido, o carro elétrico mantém as características que consagraram a versão original. Você prefere a esportividade do câmbio manual ou o conforto do automático? Numa megalópole como São Paulo, a conveniência do automático supera a paixão pela esportividade do manual. A constante troca de marchas e o pé esquerdo sem descanso no trânsito parado já é um ponto a favor do câmbio automático. Mas essa decisão na hora da escolha vai muito além do conforto e esportividade. O câmbio manual é mais barato e ideal para todos que não precisam enfrentar o horário do rush das grandes cidades e acabam priorizando o prazer em dirigir com uma tocada mais esportiva. Por se tratar de um sistema bem mais simples que o automático, o custo de manutenção do câmbio manual é mais barato, porém com menor durabilidade, já que a complexidade e tecnologia envolvidas no automático elevam os custos com reparos. Resumindo, o câmbio automático estraga com menor frequência, mas é mais caro para arrumar, enquanto o manual exige mais reparos, porém com um custo menor na hora de manutenção. Outro ponto bem importante é o consumo de combustível. Atualmente você pode escolher o modo de condução e priorizar o setup do câmbio automático de acordo com a demanda do momento. Mais esportivo, com mais trocas de marchas que priorizam a performance do carro, ou então o Eco, com eficiência energética que proporciona uma maior economia de combustível. Além disso, o uso incorreto do câmbio manual na hora da troca de marchas pode resultar um aumento de consumo, queima de embreagem e prejuízo ao motor. Atualmente, o câmbio automático eleva o custo do carro em aproximadamente R$ 7.000 e já equipa mais de 40% dos automóveis vendidos no Brasil. Com o avanço constante de novas tecnologias e fabricação em escala, a tendência é que, em breve, o câmbio automático passe a abocanhar uma fatia ainda maior do mercado nacional, entregando o melhor dos dois mundos para o consumidor: alto desempenho e baixo custo. E aí, pronto para sua escolha? Desde que o atual Código de Trânsito entrou em vigor em 1997, já foram feitas inúmeras mudanças e a última atualização ocorreu recentemente em outubro, quando 12 artigos foram alterados. Acompanhe agora com a repórter Caterina Schutte. A nova lei de trânsito sofreu alterações no mês de outubro que farão a diferença na vida dos motoristas. Nós conversamos com o Júlio Vermodesto, que é assessor da presidência do Detran, que explicou com um pouquinho mais de detalhes como essas novas regras irão influenciar na vida dos condutores. Acompanhe. O Código de Trânsito Brasileiro foi publicado há 24 anos, em setembro de 1997, e já passou por alterações de outras 41 leis. Agora, no dia 22 de outubro, nós tivemos a publicação da 41ª lei, a Lei 14.229, proveniente de uma medida provisória do Presidente da República, a MP 1050, e que pretendia alterar apenas regras sobre tolerância de excesso de peso e também remoção do veículo. E quando essa medida provisória tramitou no Congresso Nacional, acabou provocando alterações em 12 artigos do Código de Trânsito Brasileiro, não só nesses dois aspectos. Podemos então citar a questão da remoção do veículo, que passa a ser uma exceção. Em regra, se o veículo tiver condições de segurança e for uma infração passível de remoção, ele terá apenas o documento recolhido para uma posterior vistoria. Caso, por exemplo, de um veículo sem placa ou com a placa ilegível, isso não acarretará mais que o veículo vá para o pátio, apenas se não tiver condições de segurança. Essa foi uma das alterações. Tivemos também mudança em relação ao processo administrativo de trânsito. Algumas delas entraram em vigor já em 22 de outubro, como, por exemplo, o prazo máximo para expedição da notificação da penalidade, que não só no caso de multa, mas também nos processos de suspensão e cassação, terá um prazo máximo de 360 dias para a expedição da notificação da penalidade ao final do processo. E temos algumas regras
regras do processo administrativo que entrarão em vigor daqui a 180 dias ou apenas em 2024. O recurso passa a ter efeito suspensivo. Por exemplo, a pessoa que entrar com recurso consegue licenciá-lo ou transferir a propriedade enquanto aguarda o julgamento do recurso. E a partir de 2024, se os recursos não forem julgados em no máximo 2 anos, o órgão de trânsito deixa de ter o direito de aplicação desta penalidade. Em 12 de abril de 2021 entrou em vigor a Lei 14.071, que é do ano passado, e que foi a lei que mais alterou o Código de Trânsito nesses 24 anos de sua publicação. Entre elas, podemos citar o aumento da validade do exame de aptidão física e mental, a validade da CNH, que passou de 5 para 10 anos, é o primeiro degrau, vamos dizer assim, né, até os 50 anos, depois passa para ser de 5 anos e depois de 3 anos, a depender da idade do motorista. Também o aumento da pontuação necessária à suspensão do direito de dirigir, que passou de 20 para 40 pontos, no caso daqueles que exercem atividade remunerada, e também para quem não tem nenhuma infração gravíssima no cômputo da pontuação. Se a pessoa, por exemplo, tiver uma gravíssima, são 30 pontos, se tiver 2 ou mais gravíssimas, são 20 pontos. Teve uma alteração também que ocorreu em abril, que agora com uma nova mudança em outubro, que foi a competência para a aplicação da suspensão do direito de dirigir nas infrações que por si só prevêem essa penalidade, como, por exemplo, excesso de velocidade acima de 50%, dirigir sob influência de álcool, conduzir motocicleta sem capacete, participar de competição não autorizada, e que o código havia sido alterado em abril para determinar que quem aplica essa suspensão não seria mais o Detran, e sim o próprio órgão que aplicou a penalidade de multa. E agora, com a mudança de outubro, esta modificação foi prorrogada para entrar em vigor efetivamente a partir de 2024, dando um tempo para a adequação dos órgãos de trânsito, tanto no âmbito do Estado, quanto dos municípios, quanto da União. Outra modificação que tivemos a partir de 12 de abril foi a inclusão no próprio CTB da exigência de dispositivos de segurança para o transporte de crianças, o que antes era previsto somente em resolução do Conselho Nacional de Trânsito, passou a estar previsto no próprio CTB. E com isso passou a dar maior legitimidade para a obrigatoriedade desses dispositivos, de acordo com a idade, o tamanho e o peso das crianças, possibilitando a aplicação de sanção para aqueles que descumprem a norma. Essas foram as palavras de Júlio Modesto, que é assessor da presidência do Detran, que explicou para a gente com mais detalhes de que forma a nova lei de trânsito irá impactar na vida dos condutores. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.